Êxodo, capítulo 10. Depois nós vamos orar. Começando no verso 1 até o verso 11. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó, e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram os teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, e com os filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos e com os nossos gados havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Amém? E misericórdia. Vamos orar? Tem um pedido para a gente orar pelo o Toninho, é o marido da irmã Maria Arias, mãe do Silvio, né, do Guto, do Márcio. Ele vai fazer uma cirurgia essa semana. Vamos estar intercedendo por ele. Também gostaria que a gente orasse e estivéssemos orando. Na segunda-feira passada, o pastor Eupídio, da nossa igreja em Araçatuba, ele já é um ancião, já deve estar perto dos 90 anos, caiu e quebrou o fêmur, e foi hospitalizado e fizeram a cirurgia, e houve complicações após a cirurgia. Até na quinta ele estava na UTI. Então vamos continuar orando, né, intercedendo. É um grande amigo da gente, foi um dos primeiros pastores dessa igreja, né, no início da história da Monte das Oliveiras. Quando a nossa igreja foi fundada, ele era pastor da igreja em Valparaíso, e primeiro nos tornamos congregações de lá, e depois em novembro nós nos emancipamos, e posteriormente também ele chegou a pastorear aqui. Então tem raízes conosco, e também tem sido um grande amigo em todo esse tempo que eu moro aqui, e antes de eu estar aqui ele já era um parceiro e uma pessoa muito boa, né? Vamos estar lembrando do pastor Eupídio. Se você tiver um outro pedido também, fale com alguém perto de você, para a gente concordar juntos em oração. Vamos orar? Senhor, nós colocamos nas tuas mãos os nossos queridos, como o Toninho,
o que ele representa para ti e pelas respostas de orações na vida dele, da família que o Senhor tem feito, e nesse momento de enfermidade nós o colocamos nas tuas mãos, que isso corra tudo bem e que haja louvor e glória para o teu nome através dessa situação, que isso também produza unidade na família, produza louvor e testemunho do teu nome. Também oramos pelo pastor Eupídio e clamamos ao Senhor por ele, pelo pronto restabelecimento da sua saúde, da sua condição, e que o Senhor dê a ele condições dele viver plenamente todos os dias que o Senhor tem reservado para o teu servo. Oramos pela sua família, oramos, ó Deus, pela igreja em Araçatuba, para que o teu favor e a sua graça se multiplique nesses momentos sobre eles. Também oramos concordando com cada pedido que está sendo levantado diante de ti, e que as tuas mãos poderosas supra, ó Deus, e realize o que é necessário, o que cada um está esperando de ti. E por tudo de bom que o Senhor já fez, nós antecipamos a nossa gratidão e o nosso louvor no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém? Minha água não chegou aqui, já até acostumei a enfiar a mão aqui e pegar ela geladinha. Ok. Bem-vindos ao mês da família. E eu quero começar esse mês da família com um assunto que deve servir de alicerce, de base para o mês, mas também para outras coisas que nós vamos fazer futuramente, né? E tem a ver com o que nós já fizemos até hoje. Eu gostaria que nessa noite ficasse bem claro para todos nós que cultuar a Deus, servir a Deus, prestar culto a Deus, do jeito que a Bíblia mostra, é algo para todos, né? É algo para a família inteira, para o pai, para a mãe, para os filhos, para os filhos mais velhos, mais novos, para as criancinhas, porque o propósito de Deus, sem dúvida, alcança a todos eles. Há digamos assim, um paralelo na interpretação sobre a obra da salvação, obra da redenção, feita por Deus através de Jesus, em relação à história da libertação do povo de Deus, ou Israel, lá do Egito. É uma história que todo mundo conhece, né? Os hebreus, ou israelitas, eram escravos lá no Egito. Eles foram na época de Jacó, quando José era governador no Egito, né, um dos filhos de Jacó, e depois eles ficaram lá e cresceram, se multiplicaram, e se tornou um grande povo, e houve uma queda, não sei se um golpe de Estado, mas houve uma quebra da dinastia que governava, e o novo faraó que assumiu o governo era de uma linhagem que não tinha nenhuma ligação com os anteriores. E então quem era amigo, né, do palácio, quem era amigo da nação, se tornou inimigo, e os judeus, ou hebreus, ou israelitas, se tornaram então alvos de perseguição e foram todos transformados em escravos. E isso durou muitos anos. Muitas daquelas construções faraônicas e até algumas daquelas pirâmides foram feitos com mão de obra escrava dos israelitas. E quando Deus mandou Moisés tirar o povo de lá, e Moisés foi realizar essa tarefa, e ele realizou, e eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, entraram para o deserto, né, peregrinaram no deserto por outras razões que no momento agora não cabe, ficaram por 40 anos até entrarem definitivamente em Canaã, ou a Palestina, aquele mesmo lugar onde eles estão lá hoje, até litigando com os palestinos. Então essa história verídica de Deus tirar os hebreus do Egito, da escravidão, e levá-los para a sua terra para serem um povo livre,
é a história mais próxima do processo de Deus salvar uma pessoa, salvar a nossa alma, nos tirar do domínio e do controle do pecado e nos transportar para a vida cristã ou para o reino de Deus. Então essa experiência é muito paralela e todo mundo sempre entendeu assim. Eu vou dar algumas figuras rápidas para vocês se situarem, para não ficarem um pouco perdidos. Então, fazendo esse paralelo, né, o Egito, o país onde eles estavam escravos, é um símbolo do mundo, ou de uma vida sem Deus. O Egito, né, se torna um símbolo do mundo, ou de uma vida sem Deus. Faraó, que governava o Egito, e que escravizava o povo, né, é um símbolo do pecado, que oprime, que prende, que escraviza e controla o pecador, e pode até mesmo, por extensão, representar o diabo. E, no fundo, quem controla o pecado e quem manipula todas as coisas é o diabo. Então, Faraó pode ser tanto o pecado quanto o diabo, sem nenhum prejuízo. Atravessar o Mar Vermelho, né, também se torna um símbolo da crise de conversão. Eu estou usando crise aqui não como crise econômica, mas como um fenômeno que determina o fim de algo e o começo do outro. Por exemplo, eles já haviam recebido a ordem para sair do Egito, e eles começaram a sair, mas enquanto não atravessaram o Mar Vermelho, essa libertação não estava nada consumada. Eles ainda continuavam no Egito, Faraó poderia voltar a escravizá-los, ou eles poderiam desistir e tudo voltaria ao normal, nada tinha acontecido. Quando a pessoa é convencida pelo Espírito Santo que ela precisa mudar de vida, que Deus tem um plano para ela, e ela começa a caminhar para Deus, existe uma hora que ela tem que tomar uma decisão. Ou eu agora fico no Egito, ou eu vou para Canaã. Não dá para ficar meia pedra, meio tijolo. Não dá para gostar, mas não abraçar. Não dá para dizer que eu creio, mas não me comprometo. Então, atravessar o Mar Vermelho é a crise que identifica de que lado eu estou, né? Então, todo mundo, para ser salvo, tem que ter essa experiência e tem que atravessar o Mar Vermelho, né? Então, é a crise de conversão. Aquela jornada deles no deserto, até chegar em Canaã, são os fatores de crescimento. Todo mundo, após a conversão, tem que entrar num processo de discipulado e crescimento espiritual, né? E é um tempo de muita provação, é um tempo muito difícil, né? Tudo que parece dar errado pode acontecer, né? É muito comum novos convertidos, logo no começo da fé, ele chega para a gente e fala: pastor, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Antes eu fazia o que dava na telha e não tinha problema nenhum, mas agora quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu tento fazer as coisas certas, pior a coisa fica. Eu acho que eu vou voltar para trás, lá eu estava sossegado. Essa era a experiência diária dos israelitas no deserto, né? Crises e mais crises, ataques externos e internos, né? Crise de existência, falta de fé, provações em todos os sentidos, né? Até quando eles entraram, né, na Terra Prometida. E entrar na Terra Prometida, tem um Jordão para atravessar também, né? Entrar na Terra Prometida é um símbolo da vida cristã adulta, da vida cristã madura, ou maturidade cristã. Alguns pregadores atribuem como símbolo entrar em Canaã é entrar no céu. Não vou discordar nem tirar o mérito, mas na prática não dá para ser esse símbolo, porque quem entra no céu, como diz o pessoal do Caceta e Planeta, seus problemas acabaram. Mas para quem entra em Canaã, igual os hebreus entraram, os problemas não acabaram.
Apenas eles entraram para a terra deles, que tem que ser conquistada, trabalhada, reconstruir o que foi destruído e começar a construir aquilo que Deus tem para ele. Então isso é o que acontece na maturidade da vida cristã. Depois de salvo, dar os primeiros passos, começar a crescer, então nós vamos progredir na vida e realizar tudo aquilo que nós queremos realizar, né? Então, daquele bando de esfarrapados que saíram do Egito, todo mundo escravo, e entraram em Canaã, em 400 anos, né, quando Salomão construiu o templo, né, quando ele começou a construir o templo, era 400 anos, a partir da saída do Egito, Israel já era uma nação poderosa em todos os aspectos, a ponto de ser atrativo para nações e reis e conhecer como é que aquele povo conseguia e vivia daquele jeito, né? Salomão se tornou famosíssimo. Então, em menos anos do que o Brasil, umas pessoas que não eram nem nação, nem povo, sem governo, sem nada, né, entraram para um território, né, e se tornaram uma potência mundial na época. Alguma coisa aconteceu com eles. Então, essas experiências, né, são ilustrativas para a nossa vida. Muito bem. E nós precisamos e podemos aplicá-las a nós, e é o que eu quero fazer com vocês hoje à noite. Vamos começar pelo seguinte: Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida, e esse plano inclui a minha família, inclui a sua família. O plano de Deus para a sua vida tem a ver com o plano de Deus para a sua família. Não é um plano meramente pessoal. E quando Deus pensa em minha família, Ele pensa nela como ela é, com as pessoas de todas as idades, né? Na minha família hoje, é eu e a Tânia e uma moça, né? Alguns de vocês têm filhos adolescentes, alguns têm bebês e alguns estão até em gestação. Então, o plano e o propósito de Deus abrange todos nós no estado em que estamos e na condição que estamos, né? E quando Deus chamou os israelitas, agora eu vou tirar vocês do Egito, né? Ninguém dos israelitas ficaria para trás. Todos iriam entrar na proposta de salvação, de libertação, de bênção e de vitória. O que viesse para um era para vir para todos. Ninguém ficaria de fora daquilo, né? E o que nós temos visto hoje é que as famílias separam algumas coisas, e essas são para mim, essas são para nós, e os filhos são relegados, as crianças são deixadas de lado, ou parte da família nem fica sabendo se Deus realmente tem um plano, ou tem um propósito para as nossas vidas, né? E isso está totalmente errado, e nós temos que trabalhar para resgatar. Agora, outro fator muito importante: o que está no centro da nossa família e o que estava no centro daquela libertação dos israelitas do Egito é a mesma coisa. A centralidade da libertação dos hebreus era a adoração a Deus. A principal motivação, a principal razão para Deus tirá-los do Egito era para eles adorarem e servirem a Deus. Depois viriam as outras coisas. Deus me salvou e Deus te salvou. Primeiro propósito, para a glória dele, para adorarmos a ele. O propósito de Deus para a sua vida e para a sua família está em primeiro plano: adoração. A família é liberta para adoração. A principal função da nossa salvação é nos conduzir a uma vida de servir a Deus. E essa jornada que nós vamos iniciar, igual eles iniciaram saindo do Egito, deveria envolver tudo o que eles eram e tudo o que eles tinham.
Não era apenas as pessoas, ou não era apenas as almas. Hoje, ontem inclusive eu falei isso na ceia, há uma grande preocupação de aceitar Jesus e salvar almas. A preocupação de Deus é abençoar pessoas, abençoar famílias, abençoar nações. E isso tem que incluir a família. E para adorar a Deus, nós adoramos a Deus com tudo que somos e com tudo que temos. Nós saímos para adorar a Deus com tudo que somos e com tudo que temos. A sua inteligência, os seus dons, as suas habilidades, a sua cultura, os seus bens, o seu patrimônio. Nós temos aprendido em mordomia que tudo que nós temos pertence a Deus e tudo é para a glória de Deus. Eles iriam sair e iriam levar tudo. E Faraó queria saber, vem cá, mas se vocês vão sair só para fazer um culto, por que vocês querem levar tudo? Porque nós vamos servir a Deus com o que nós temos, e só chegando lá, vamos saber o que é que nós damos a Deus, quando e como. A centralidade da vida cristã é a adoração a Deus. Os filhos de Deus são conhecidos como adoradores. E o Senhor Jesus disse que esses adoradores devem adorar a Deus em espírito e em verdade. Adoração verdadeira, culto verdadeiro, culto integral. E ele está falando de família: o pai, a mãe, os filhos grandes, os pequenos, os bebês e os que ainda não nasceram. Todos devem adorar a Deus e todos devem servir a Deus em espírito e em verdade. E é claro que as crianças não sabem a diferença entre uma coisa e outra. É claro que as crianças não têm a menor noção de como reverenciar Deus. Mas elas vão aprender. E elas devem aprender com os pais. Elas devem aprender isso em família. Às vezes nós vemos pais dizerem, pais cristãos, claro, eu não consigo adorar a Deus quando as crianças estão perto ou estão comigo. Lá em casa eu quero fazer devocional, mas as crianças não deixam eu ler a Bíblia. Eu ajoelho para orar, um me chama, o outro puxa minha saia, o outro puxa o telefone, o outro derruba a coisa. Então, com criança não dá. Alguém já ouviu isso? E alguém já falou isso? Onde está a verdade e onde está a mentira e onde está o perigo? Vamos pensar o seguinte. Então, se eu não posso adorar a Deus da mesma maneira que eu fazia antes quando não tinha filho, então agora eu preciso adaptar a minha vida, as minhas ações, né, as minhas atividades, né, e ajustar isso ao fato de eu ter filhos, né? Assim como fazemos nas outras áreas. Eu sou meio bobo, vocês já sabem disso, né? Mas já falei, é só a cara e o andado, né? Mas sou bem bobão. Mas eu fico observando, eu vejo algumas famílias onde o pai trabalha fora, a mãe trabalha fora, as crianças são pequenas e de repente ela engravida de novo. E o nenê nasce e logo ela volta a trabalhar. E o neném cresce e fica grande e eles dão um jeito para tudo, menos para o culto. Deixa com a sogra, deixa com o avô, deixa com o vizinho, contrata uma babá pela metade do salário, põe na creche, deixa pendurado no varal, mas dá um jeito. Menos para o culto, menos para a escola dominical, menos para as atividades espirituais. Essas não tem jeito. Primeiro que o bebezinho tem cólica, depois que o bebezinho chora, depois que o bebezinho corre dentro da igreja,
Depois porque ele começa a brincar com os outros meninos. Depois porque ele traz o papel e o menino do vizinho quer rasgar o papel dele. Depois que... Está errado. Assim como ajustamos todas as áreas da nossa vida para viver com os filhos, a adoração e o serviço a Deus tem que ser adaptada e ajustada. É necessário fazer alguma reengenharia, mas tem que ser feito. Os filhos não podem ser excluídos da vida de culto e de aprendizado, porque o prejuízo futuramente será grande. Antes você era um adorador, agora você é um adorador com filhos, né? Antes você era adorador, agora você é um adorador com filhos. Deus ainda é Deus, e seus filhos sempre estarão com você. E outra coisa, eles são bênçãos que você recebeu de Deus. Os filhos são bênçãos que recebemos de Deus. Tá? Muito bem. O que Moisés foi falar com Faraó? O que Moisés estava reivindicando de Faraó? Que era para deixar o povo de Deus ir. O povo de Deus era para sair, para servir a Deus. Né? O verso 3 aí do capítulo 10 que nós lemos, né? Apresentaram-se, né, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: Deus está dizendo, né? Até quando você vai recusar, né? Você não vai se humilhar diante de mim e vai recusar deixar o meu povo ir. Deixa o meu povo ir. Vamos lembrar da figura que eu falei. Faraó representa o pecado, ou o diabo. E ele prende, e ele oprime, e ele segura para você não servir a Deus. A palavra de Deus vem para você, vem para mim, vem para nós, vem para nossa família. Você deve deixar o meu povo me servir. Deus fala conosco. Deus fala com o pecado para ele abrir mão. E o pecado, né, o faraó ou o diabo, ele começa a negociar, né? O que Faraó fez? Ele não negou o direito deles adorar a Deus. Tudo bem, vocês podem adorar a Deus, mas ele quis restringir. Eu vou deixar vocês adorar a Deus, e não tem nenhum problema vocês adorar a Deus. Mas quem é que vai? Deus fala: você e sua família me serve. Aí Faraó fala: mas quem é? Faraofa e farofa, né? Fala: mas quem é que vai? Ah, hoje vou eu, e você fica com as crianças. Aí domingo que vem, você fica, e eu vou, e as crianças ficam. Hoje eu estou cansado, então você vai. Deus quer todos na adoração, e Faraó está perguntando: não precisa ir todo mundo não, e eu vou deixar aí só os adultos. As crianças vão lá, elas ficam andando, passeando, gritando, elas não aprendem muito mesmo. Então, o que a criança vai fazer lá? Vai só os 6 adultos. E nós é mesmo, né? É uma boa saída, né? A gente liga a TV, coloca um desenho lá que dura 3 horas, a gente vai e volta, né? E eles estão diante do bezerro de ouro, né? E depois a gente pergunta: onde foi que eu errei? Então o Faraó fez a pergunta, né? Vocês podem ir servir ao Senhor vosso Deus, porém quem é que vai? Quais são os que hão de ir? E a resposta de Moisés, né? Está no verso 9. Moisés falou para ele: nós havemos de ir com os jovens, com os velhos, com os filhos, com as filhas, rebanho, gado. Nós havemos de ir com tudo, porque vamos celebrar ao Senhor. O que você tem em casa?
2 adultos, jovem, adolescente, criança, bebê. Eles e tudo que você tem é consagrado a Deus e é para servir a Deus. E é especialmente interessante a percepção que há um grupo entre os hebreus que Faraó resolveu adotar e prestar mais atenção neles, né? Ele ficou de olho nas crianças, né? E ele não queria deixar as crianças irem. Agora eu pergunto, que interesse, estou falando lá do Egito, que interesse vocês acham que o Faraó tinha nas crianças dos escravos? Elas eram especiais? Elas eram muito boas? Elas teriam um futuro brilhante? Vocês acham que ele dava alguma importância à vida deles? Mas por que ele queria segurá-las? Por que ele não tinha interesse que as crianças fossem para o deserto, né? No verso seguinte aí, 10 e 11, do capítulo 10, verso 11, né? O faraó disse o seguinte, depois que Moisés falou, nós vamos com todo mundo e com tudo que temos. O faraó falou o seguinte, que Deus vos abençoe, graça e paz, irmãos. Que Deus seja com vocês. Caso eu deixe vocês ir, e eu também deixo as crianças ir. Estou pensando se eu deixo as crianças irem. Mas eu estou pensando que vocês estão com treta. Tem coisa por detrás aí. Vamos fazer o seguinte. Só os grandes vão. Só os homens vão. As crianças ficam. Por que será que ele não queria que as crianças saíssem? E no nosso caso, por que será que todo mundo em termos, vem para a igreja ou se envolve nas atividades da igreja, mas não deixam as suas crianças se envolverem? É arriscado para elas. Se você fosse pai, lá na época do Egito, viajar para o deserto, com crianças pequenas, não é meio arriscado? Deserto tem cobra, deserto não tem água, não tinha estrada, não tinha supermercado. É perigoso, gente. Vamos estar levando ovelhas, gado e criança no meio. Isso é um risco, isso é um perigo. Melhor deixar as crianças. É a mesma história de hoje. Precisamos proteger as crianças. As crianças não precisam correr determinados riscos. É melhor elas não se envolver com determinadas coisas que podem mexer com a cabeça delas. Eu estou protegendo meus filhos. Né? O faraó, na verdade, estava tentando usar o medo de perigos futuros para impedir os propósitos de Deus, mencionando as crianças como uma ameaça adicional. Os planos do inimigo, com frequência, são tramados para que temamos pelas nossas crianças, pelos nossos filhos. Deixamos de fazer coisas porque temos crianças. Como igreja e como família, nós precisamos primeiro orar. E depois, sob a orientação do Espírito Santo, né, buscar uma saída para eliminar esse medo e essa insegurança, para que elas não prevaleçam na nossa vida. Porque eu tenho uma pergunta que vale pelo menos 50 mil. Por que Deus nos daria crianças como bênçãos, se essa bênção nos coloca em perigo? Por que Deus nos daria uma herança que corre o risco de nos consumir? Vamos olhar um quadro maior. Sair do Egito, onde somos escravos, apanhamos,
comemos pouco, não temos direito nenhum, e ir para Canaã e sermos livres, montarmos a nossa nação e podermos adorar a Deus livremente. Entre aqui e lá tem uma jornada. Deus disse há muitos anos atrás para Abraão, Isaac e Jacó, os nossos patriarcas, que Ele nos daria aquela terra, que Ele nos tiraria. Ele acabou de falar: eu dei a terra para vocês, a terra é de vocês, ela é boa, é abençoada, eu vou abençoar vocês, vocês serão felizes lá, vocês vão se realizar lá. Aí nós olhamos e falamos: gente, se a gente for, nós vamos morrer no caminho. Deus vai te prometer alguma coisa que acaba com a sua raça? Deus iria te dar uma bênção que acaba com tudo que você tem? Deus iria te dar uma bênção que você só pode ir se for sozinho? Ah, se eu fosse solteiro, seria ótimo ir para Canaã. Ah, se for só eu e a mulher, né? Só a gente toca a vida. Mas com criança não dá. Por que Deus te deu filho se você não pode mais fazer o que Ele manda? Ou Ele é incompetente, ou eu estou errado. Tudo que Deus tem para você inclui os seus filhos, inclui a sua família. Não há nada que Deus peça para você que você não possa fazer com seus filhos, com a sua família, juntos. É errado a gente esconder atrás da nossa falta de fé, da nossa insegurança e dizer que eu não posso servir a Deus porque meus filhos são pequenos, porque eu não posso colocar a segurança deles em risco. Deus não nos daria uma bênção que nos consumiria. Nós precisamos colocar isso em nossa mente. Jamais Deus faria isso. Deus quer que a gente ande juntos. Moisés havia estado diante de Faraó com uma mensagem. A mensagem era: Deus diz para você deixar o povo ir. Quando Deus pressionou muito com aquelas pragas e tudo mais, o Faraó cede em relação às pessoas, né? No verso 10, 24, ele disse que tudo bem, vocês vão, mas só as pessoas, os animais ficam. O diabo vai negociando com Deus e com a gente. Você pode servir a Deus, você pode se consagrar a Deus, mas só você. Deixa o bolso fora disso. Deixa a carteira fora disso. Deixa a sua profissão fora disso. Deixa a sua vida social fora disso. Não envolva tudo. É melhor você manter uma segurança. Isso é falso. Tudo que nós temos foi Deus que nos deu. E tudo que nós fizermos, Deus é fiel para cuidar e para assegurar. Se a nossa fé está fazendo mal para algum lado da nossa vida, tem algo errado. De acordo com os planos de Deus, com os propósitos de Deus, de acordo com as Escrituras, servir a Deus jamais vai falir alguém, jamais vai minar as finanças de alguém, jamais vai tirar o pão da boca de qualquer criança, de qualquer viúva, de qualquer idoso. Jamais servir a Deus vai comprometer a integridade da vida de qualquer pessoa. Uma fé que leva a pessoa a viver em miséria, a viver em dependência, a ser escravizado, deixou de ser uma bênção. Porque Deus nos tiraria de uma escravidão e nos colocaria em outra. Precisa ser repensado, né? Então o faraó chamou Moisés e falou: vocês vão servir ao Senhor, mas somente fiquem as ovelhas e o gado, né? E vocês podem também levar as crianças, mas vão sem nada. E aí Moisés arrepiou. Além de levar o que nós temos, você vai dar também, né? E no final acabou acontecendo. Deus tem planos para todos. Planos que envolvem o nosso mover, unidos na visão que Ele tem para nós. A visão deles era chegar em Canaã e se tornar um povo. Deus tem uma visão para mim e para você, que inclui cumprir um propósito que é específico para cada pessoa e para cada família. Ele tem planos de tirar a todos nós do Egito para nos levar a uma vida cristã produtiva, né, e abençoadora. Vai haver guerra, né?
e nós vamos nos envolver em batalhas ao longo do caminho, mas quando a intenção de Deus, né, é para que conquistemos a terra, é para conquistarmos juntos, né? Deus quer que andemos juntos, precisamos uns dos outros na jornada. Deus quer que eu e a minha família, você e a sua família, adultos, jovens, crianças, adolescentes, vençam juntos. Se tiver que brigar, briguem juntos. Se tiver que batalhar, batalhem juntos. É para sair juntos e é para chegar juntos. Não é para ir só os adultos, não é para ir só os jovens, não é para ir só um grupo ou parte da família. Deus quer a bênção e a promessa é para todos. Em certas ocasiões, nós já conhecemos a história, os israelitas diziam que o milagre da libertação do Egito, na verdade, não era uma bênção, era uma maldição, uma droga. Eles perdiam a visão, né, quando surgiam problemas, quando viam crises, e muitas dessas situações eles jogavam as crianças no meio, como se fosse, estamos passando isso por causa delas, e Deus nos trouxe a nós e as nossas crianças para entrar numa situação dessa. No livro de Números, no capítulo 14, de 1 a 3, há uma situação dessa, né? Está escrito o seguinte: então toda a congregação, todo aquele povo que havia saído, levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. Foi na noite que os espias voltaram de espiar a terra e deram o relatório. Estava com 2 anos de caminhada. Foi aí que surgiu a necessidade, eles perderam a bênção, perderam a visão, e aí tiveram que rodar 38 anos, né? Então nessa noite fatídica, né, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos a espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Deus não nos salvou do Egito. Ele armou para nós. A gente podia ter morrido lá. A gente era mais feliz se tivesse sido enterrado no Egito ou no deserto. Agora, nossas mulheres e nossas crianças vão ser presas e vão morrer à espada. Para quem lembra da história, Deus respondeu na mesma moeda. Naquele dia, Moisés trouxe uma palavra para eles. Deus está dizendo o seguinte: de todos vocês que saíram do Egito, que tinha mais de 20 anos, nenhum de vocês, a não ser Caleb e Josué, vai entrar em Canaã. E essas mulheres e essas crianças que vocês estão dizendo que vão ser escravas, elas vão herdar o que era para vocês. Agora comece a rodar. Roda, roda, gira, gira, gira. 38 anos, até o dia que o último bateu as botas. Aí Deus falou: agora entra. Um recado para a gente lembrar sempre: rebeldia contra Deus é um perigo. Deus nos dá uma bênção e depois a gente diz: isso é uma praga, isso é uma maldição, era melhor se eu não tivesse recebido. Cuidado com essa boca grande. Eles estavam na porta, gente. Era uma questão de uma semana, no máximo, de caminhada, entrarem. Foram rodar, sem sentido, 38 anos. Uma criança que nasceu naquele dia, atravessou o Jordão depois, com 38 anos de idade. Nenhum dos murmuradores entrou. E Josué e Caleb, que nessa época tinham 80 anos, aliás, 40 anos, eram os 2 adultos que haviam saído com mais de 20 anos do Egito, eles tinham 40 anos de idade aqui, entraram em Canaã, com a mesma força, com o mesmo vigor,
de quando Deus falou há 38 anos atrás. Cuidado com o que Deus te dá e você diz que é maldição. Inclusive quando você fica bravo com as crianças e pragueja. Agora eu mexi com a consciência de muita gente. Porque muita gente na hora da raiva fala bobagem. E chama os meninos daqueles nomes. E fala coisa que... E aí reza o perigo. Né? Se você lembrar de alguma bobagem que você falou, retira. Peça perdão a Deus, retira as palavras mal faladas, as maldições, o praguejamento. Né? Diga coisas boas para o seu filho. Se ele errar, se ele fizer alguma bobagem, não amaldiçoe, não pinche uma maldição, um título que é ruim, que é negativo, que é destrutivo para ele, por nada dessa vida. As palavras dos pais têm uma autoridade, já ensinei isso para vocês, muito grande. Aquilo que nós profetizamos sobre a vida dos nossos filhos tem um peso muito grande de acontecer. Então, se você chama a sua filha daquilo, você parece isso, você está sendo assim, você é isso, você nunca vai dar nada que presta, ninguém vai poder confiar em você, tal. Você vai estar criando isso. E Deus te deu para ser uma bênção. Deus te deu para a alegria do seu coração. É a sua herança e é para você passar a bênção de Deus para a próxima geração. E para ensiná-los a servir a Deus. E se a gente fizer o contrário, não é nada inteligente. Quantas vezes ouvimos o povo de Deus dizer, né? Nós trouxemos nossos filhos, né, para isso e agora olha os problemas que estamos enfrentando. Isso não é bom para eles. Não coloque as crianças e os adolescentes de lado em nada. E eu estou pensando como pastor de uma igreja também. Foi por isso que esse mês eu pedi para vocês trazerem as crianças para cá. Não vamos nos privar da responsabilidade e da bênção deles aprenderem a cultuar a Deus conosco. Eles precisam saber por que fazemos isso, como fazemos isso e que significado isso tem para nós. Né? Então não vamos deixar eles de lado. Leve-os com você, diga-lhes, né, que cada geração pode andar junto nessa jornada e que eles têm um lugar muito especial. Os seus filhos precisam ver a sua fé em ação. Os seus filhos precisam ver você ler a Bíblia. Os seus filhos precisam ver você orando. Os seus filhos precisam que você orem com eles. As crianças precisam saber que os pais valorizam a fé, valorizam a oração, valorizam a adoração. Os seus filhos precisam ver você fazendo isso. Para os filhos pequenos, os pais são os heróis. O que o pai faz e que o pai gosta de fazer, aquilo lhe chama a atenção. Se eles veem o pai não lendo Bíblia, aliás, não é ver, eles não veem o pai lendo Bíblia, não veem os pais orando. Por que ler Bíblia é importante, se meu pai não lê? Meu pai é um cara esperto. Né? Diga para os seus filhos, digamos para essas gerações mais novas, né, que elas podem e devem andar conosco nessa jornada, né, e que elas precisam ter uma visão, a mesma visão que Deus nos deu, de uma vida abençoada, próspera, de adoração e de tudo mais. Imagine as forças do inferno que tremem enquanto o povo de Deus trabalha junto, unido, adora junto, adora unido. Quem tem filhos pequenos, nem sempre pode dormir uma noite inteira tranquila. Verdade? É, eu já tive. Quem tem filhos pequenos,
nem sempre pode dormir a noite toda. Se você tem filhos pequenos, necessariamente você não pode sair e ir às compras igual você ia quando era solteiro ou quando não tinha filhos. Se você tem filhos pequenos, ou necessariamente não precisa ser pequenos, provavelmente você não tem dinheiro igual você costumava ter. Mas isso acontece por um período da sua vida, que pode durar a vida inteira, né? Mas isso é algo normal por termos filhos. Passar a noite sem dormir, correr o risco de passar o mês todo duro, separar um dinheirinho para fazer uma coisa e depois ter que comprar outra para ele de novo, cancelar um passeio dos sonhos, aquela segunda lua de mel, e de repente, vamos rever o orçamento, furou. Isso é normal se nós temos filhos, pelo privilégio de ter filhos. E isso é parte da bênção de sermos responsáveis por eles. Os nossos filhos são uma bênção. E passarmos por esses momentos em função deles é uma bênção. E passar a herança espiritual, a nossa fé, a nossa ideia de servir a Deus, de cultuar a Deus para eles, é a maior de todas. E o propósito de Deus, e nós vamos encontrar isso na Bíblia o tempo todo, é que é para servirmos a Deus de geração em geração. Eu me converti, já contei isso para vocês, no último dia dos meus 16 anos. Quando eu fiz 17 anos, eu já tinha entregado a minha vida para Cristo. Então, parte da minha infância e adolescência, eu não conhecia Cristo. Então, todo o final da minha adolescência e da minha juventude, eu já servia a Deus. E a minha família também, no mesmo ano, toda serviu a Deus. E eu tive o privilégio de constituir uma família dentro da vida cristã. E eu trabalhei, e eu trabalho, e espero em Deus que eu consiga passar esse legado e que todas as minhas gerações daqui para frente sirvam a Deus. A minha fé não é só para mim. Tem pai pensando o seguinte: olha, a salvação é individual, cada um por si e Deus por todos. Já falei, já ensinei, levei na igreja até quando eu podia. Enquanto ele for seu filho, é sua herança e é sua responsabilidade. E os nossos filhos são a única coisa que a gente tem eles, aí ó, sentado ao seu lado. E um dia você pode estar no céu, na eternidade, e eles com você. Todas as outras coisas que você tem aqui no mundo, provavelmente você não vai ter do outro lado. E Deus quer que você passe de geração em geração a sua fé. Amém? Uma pergunta para fechar. Se nós podemos fazer todas as coisas tendo filhos e tendo uma família, para cultuar a Deus, precisa ser diferente? Essa pergunta é para a gente refletir essa semana. E o que eu estou fazendo que não estou integrando a minha família toda no serviço a Deus? Eu estou terceirizando a educação espiritual dos meus filhos? Eu estou mostrando a eles como eu faço e por que faço e como eu quero que eles façam? Pense nisso. Cultuar a Deus é para ser feito juntos. Juntos. Vamos orar? Antes de orar, eu quero fazer uma oração específica para alguns grupos aqui. Quem aqui está aqui no culto conosco hoje e que a sua família, da sua casa inteira está aqui com você? Fica de pé, aí onde você está. A sua família inteira está aqui. Você veio,
trancou a casa e trouxe a chave. Está todo mundo aqui. Fica de pé. Amém. Senhor, eu quero ministrar a bênção do Senhor na vida dessas pessoas. É um privilégio a gente servir ao Senhor. E hoje, a família inteira está aqui, diante do Senhor. E nós abençoamos, para que não seja apenas hoje, mas todos os dias, durante toda a vida deles, por todo o tempo que o Senhor der. Abençoamos os seus lares, os seus sonhos, os seus projetos. Oramos para que o melhor do Senhor, como está na tua palavra, aconteça na vida deles. Oro, Senhor, para que a bênção da generosidade em adorar em espírito e em verdade, com o coração, com a alma, com os dons, com os talentos, com os recursos de toda espécie, estejam disponíveis para ti. Nós abençoamos os seus lares como construção física, que os anjos do Senhor acampe ali e retire toda e qualquer ordenação que perturbe, que desagregue, em nome de Jesus. E oramos para que essas famílias possam influenciar poderosamente a nossa cidade, a nossa nação. Pai, em nome de Jesus, o teu favor esteja nessas vidas, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Pai, eu quero também abençoar todas as famílias aqui presentes, representadas. Nem todos têm a sua família nessa mesma igreja, ou nessa ocasião puderam estar aqui. Mas nós viemos aprender como fazer bem feito e como corrigir as falhas que estamos tendo, para que o que o Senhor destinou para nós, para que os teus propósitos nos alcancem. Nós ministramos, Pai, o melhor do Senhor para as nossas famílias. Que a graça do Senhor esteja com cada um de nós. Como lemos no início, Senhor, edifique a nossa casa. Oh Deus, em nome de Jesus, repreenda as ações do devorador. Não permita que Faraó tenha qualquer controle, qualquer domínio sobre o lar dos teus servos. Oh Deus, não permita que ele retenha nada que é do Senhor e que o Senhor confiou a eles e a nós. Em nome de Jesus, todas as pragas do Egito sejam banidas da vida do povo de Deus. Que não haja doença, que não haja praga, que não haja maldição, que não haja desperdício, que não haja prejuízos, que não haja danos morais, que não haja nada que impeça o fluir da graça e do favor do Senhor. Em nome de Jesus, que haja bênção de saúde emocional, de saúde física, que haja, Deus, entendimento da grandeza do poder do Senhor, para nos transformar em famílias abençoadas, influenciadoras, que vão construir um Brasil melhor. Em nome de Jesus, abra as portas financeiras de trabalho. Oh Deus, em nome de Jesus, prospera as atividades, as ações das mãos dos teus servos. Abençoa os projetos que estão em mente, que estão no coração, estão aguardando o momento certo para ser implementado. Abra portas, Senhor, onde os teus servos não estão vendo portas, assim como o Senhor abriu o Mar Vermelho, onde ninguém via uma possibilidade de passar. O Senhor fez um milagre poderoso. Assim também, Senhor, quebra as barreiras, oh Deus, destrua os planos do inimigo, oh Deus, e abra, oh Deus, o que for necessário. Permita que o teu povo passe em segurança, oh Deus, por esses momentos difíceis. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos abençoados e abençoadores para servir a Deus juntos, sem deixar nada para trás. Em nome do Senhor Jesus. Amém?